E aí, pessoal que tá em casa, tudo bem com vocês? Hoje a nossa revisão, tá? Vai ser de geografia e também de artes. A gente vai começar falando de artes porque é um assunto pequenininho e bem fácil, certo? Nós vamos falar sobre as expressões faciais. Facial já tá dizendo, ó, face. Lembra o rosto da gente, certo? Então, o que acontece? As expressões faciais, elas mostram o que nós estamos sentindo, como tristeza, raiva, alegria, medo, sabe? Espanto. Uau! Oh, meu Deus! Entendeu? Então, a tia vai mandar para vocês aí, olha, algumas expressões, como pensativo, como ruim, que representa raiva, certo? Também temos aqui admiração ou espanto. Uau! Temos aqui tristeza, que mais? Chorando, mas aquele choro assim bem leve. Mas tem aquele choro desesperado, que a pessoa soluça e chora muito e vem muitas lágrimas e o rosto fica vermelho, o nariz fica vermelho, certo? Então, isso são expressões faciais, quando os nossos sentimentos, eles são expressados, ó, através do nosso rostinho, que a gente não consegue esconder, tá? Uma pessoa olha e já diz assim, eita, aquela pessoa tá com raiva, vixe, aquela pessoa está com medo, olha como aquela pessoa está feliz. Tudo isso você consegue demonstrar através das expressões faciais, certo? A gente pode demonstrar um sentimento até pelos nossos pés, batendo quando a gente tá com raiva. Começa a bater o pé assim bem rápido de raiva. Ou então quando tá triste, a nossa coluna começa a ficar assim, ó, meia caída, sabe? Então o nosso corpo, ele começa a expressar os nossos sentimentos. Mas o lugar em que mais expressa os nossos sentimentos é o nosso rosto, a nossa face, certo? Em geografia, tá? É um assunto muito fácil, porém precisa de atenção, certo? Nós estudamos os meios de transporte, os meios de comunicação. Nós vimos que os meios de transporte são aquilo que nos leva de um lugar para o outro. E os meios de transporte, eles são classificados em terrestre, aquático e aéreo. Lembrando que esses transportes, eles podem ser individual ou coletivo. Tia Manu, quando é que um meio de transporte é terrestre? Quando ele se locomove na terra. E quando é que o meio de transporte ele é aquático? Ele é, olha, já está dizendo lembra de água, tá? Então, o transporte aquático, ele trafega pela água. O transporte aquático, ele também é conhecido como fluvial. Na sua revisão vai ter uma parte que diz assim, ó, o transporte aquático que navega nos rios, ó, já tá dizendo, ele navega nos rios, ele é chamado de transporte fluvial. Então, quando você vê essa frase, você já sabe que ela é verdadeira, porque o transporte aquático, ele trafega pela água, ele é fluvial, certo? E o transporte aéreo, já tá dizendo, ó, ele trafega no ar, como é o caso do helicóptero, do avião, tá bom? Certo, tia Manu, eu já sei quais são os transportes terrestre, aquático e aéreo, mas eu não tô conseguindo lembrar qual é o meio de transporte coletivo e o transporte individual. O transporte individual eu posso chamar de individual, particular ou pessoal. É a mesma coisa, individual, particular e pessoal. Ó, nessa primeira questão aqui, ele tá pedindo para você observar as imagens dos meios de transporte e lá vai ter uma bicicleta, um ônibus, um metrô,
uma moto, um carro e um trem. A bicicleta, ela é um meio de transporte coletivo ou pessoal? Você vai botar o C de coletivo e o P de pessoal, certo? Ela é um meio de transporte pessoal, individual. Por quê, tia Manu? Porque carrega poucas pessoas, diferente do ônibus, do metrô e do trem, que carrega muitas pessoas. Como assim muitas pessoas? Mais de 20, mais de 30, certo? Já o carro, a moto e a bicicleta são meios de transportes pessoal. Primeiro porque tem um dono, tá? Um exemplo, no meu carro. No meu carro só anda quem eu quero. Ou eu vou simplesmente colocar o meu carro ali estacionado e uma pessoa vai chegar e pagar a passagem para andar. Não, é meu carro, ele não é um táxi. A não ser que eu esteja trabalhando de Uber, né, de táxi. Aí sim, o meu carro ele vai se tornar coletivo, porque as pessoas vão poder andar nele. Mas se ele não for Uber, não for táxi, ele é pessoal, certo? E sem contar que ele carrega poucas pessoas. Aqui nós vamos colocar V para verdadeiro e F para falso, tá bom? Diz o seguinte: o transporte terrestre, já tá dizendo, ó, terrestre, trafega pela terra. Pessoal, vocês que estão aqui, isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O transporte coletivo, ele transporta apenas 2 pessoas? Falso. O coletivo, ele transporta muitas pessoas. O transporte aquático, que navega nos rios, é chamado de transporte fluvial. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E o transporte aéreo trafega pela água. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Aéreo é no ar. Oi, Murilo. Aqui nós temos a terceira questão. Leia as descrições abaixo. Depois, desenhe de acordo com cada informação. Primeira coisa que você tem que saber. Essa terceira questão, ela está falando sobre os meios de comunicação, certo? Meios de comunicação. Nós sabemos que os meios de comunicação, eles podem ser um meio de comunicação individual ou um meio de comunicação em massa. Quando é que ele é um meio de comunicação individual? Quando eu mando uma coisa apenas para uma pessoa. Eu quero que aquela informação só chegue àquela pessoa. E quando é que é um meio de comunicação em massa? Quando eu quero que aquela notícia chegue para várias e várias pessoas ao mesmo tempo. Eu não sei a quantidade de pessoas, mas é uma quantidade muito grande, certo? Eu não escolho quem vai ver aquela informação. É uma informação pública, tá? Então vamos lá. Aqui no primeiro quadrinho, a informação diz o seguinte: é um meio de comunicação que informa e diverte usando a imagem e o som. Qual é o meio de comunicação que eu posso usar e nele eu vou ter informações, ou eu posso me divertir e nele tem som e imagem? Alguns de vocês podem me dizer, pessoal? A televisão. Como assim, tia Manu? Eu posso assistir o jornal, tá? Um noticiário, tá me dando informação, tá vendo? Eu posso assistir um desenho e um filme e me divertir através de som e imagem. Ah, tia Manu, mas também tem o celular, que eu assisto vídeos do YouTube. Tudo bem. Então, você pode desenhar o celular também, certo? Aqui no segundo quadrinho, segunda informação, é um meio de comunicação que permite que 2 pessoas conversem à distância. Um exemplo, eu estou aqui em Fortaleza, mas eu conheço alguém que está lá na Itália, uma pessoa da minha família. Como é que eu vou fazer para me comunicar com essa pessoa, mesmo estando longe? Pelo celular, pelo que mais? Pelo computador, notebook, tablet, não é? Porque no computador, no notebook e no tablet, eu tenho acesso às redes sociais, como o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, certo?
Então, você escolhe aí o que você quer desenhar, tá bom? Agora, esse daqui, ó, diz o seguinte: leva informações escritas para muitas pessoas. Quem é que leva informação escrita para muitas pessoas? Jornal. Escrita. O jornal e outra coisa. E a revista, certo? A internet também, quando você faz uma pesquisa no Google, ela te dá várias informações escritas, tá? Mas também te dá imagens, geralmente, imagens e vídeo, tá? Agora aqui na quarta questão diz o seguinte: numere a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira coluna tem assim, número 1, meios de comunicação individual, 2, meios de comunicação em massa. Então, o que você vai fazer? Tem aí carta, rádio, telefone, telegrama, jornal e televisão. Gente, o telegrama, para quem não sabe, ele é um meio de comunicação individual. Por que, tia Manu? Porque ele manda informação para poucas pessoas. Informação para quem eu escolho, diferente do meio de comunicação em massa, que manda para várias pessoas ao mesmo tempo, certo? Então, o telegrama, ele é individual. Já aqui na segunda questão, na quinta questão, você vai encontrar nomes de meios de comunicação, tá? Você vai encontrar a palavra telefone, carta, telégrafo, hieróglifo, jornal, tá bom? Você vai encontrar esses aqui. Depois, nós vamos falar sobre as pessoas com mobilidade reduzida, que são aquelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Tia, por que mobilidade reduzida? Porque tem algumas coisas que atrapalham a maneira de eles ir e vir para algum lugar. Um exemplo, esse homem aqui de cadeira de roda, ele precisa de algumas coisas para poder se locomover. Para ele, é bom andar sobre as calçadas por conta dos degraus? Não. Para ele, é bom andar em uma rua cheia de buraco? Não. Para ele, é bom subir uma escada? Não. Então, ele precisa de algumas coisas, como uma rampa. Chama o que é uma rampa? É como se fosse uma escada, só que não tem degraus. Ele é todo lisinho, tá? É uma rampa. Também eles precisam de barra de apoio quando vão ao banheiro para se segurar, colocar força, levantar da cadeira e ir pro vaso, tá? Então, eles precisam dessa barra de apoio. Eles precisam de um chão antiderrapante, ou seja, que não escorregue com facilidade. Eles precisam de um lugar com a porta bem larga para a cadeira de roda entrar com facilidade, tá? Então, isso é o que a tia quer dizer sobre mobilidade reduzida. Então, essas pessoas que estão aqui, quais delas possuem mobilidade reduzida? Ou seja, elas precisam ter algo preparado especialmente para elas, tá? Quem é aqui? Alguém pode me dizer? Esse garotinho aqui da primeira imagem, ele tem mobilidade reduzida? Sim, porque ele precisa de ajuda para poder andar, certo? Essa mulher aqui com um cão guia e um óculos escuro, ela tem mobilidade reduzida? Sim, ela é deficiente visual. Então, para ela andar pela rua, ela precisou do cão guia, né? E de um óculos escuro. Esse homem aqui na cadeira de roda, ele tem mobilidade reduzida? Sim, ele precisa da cadeira de roda para poder sair de um lugar e ir para o outro. E esse garoto aqui da ponta? Sim. Também, né? Ele precisou da muleta para poder se apoiar. E essas duas crianças aqui de baixo, elas têm mobilidade reduzida? Não, elas não possuem nenhuma deficiência, certo? Agora nós vamos marcar aqui embaixo o que as pessoas com mobilidade reduzida, elas precisam para poder conseguir andar melhor nos lugares em que elas frequentam. Elas precisam de portas largas? Sim, no caso a pessoa de cadeira de roda, né? Precisam de banheiros espaçosos? Sim, muito bem. Precisam de barras de apoio? Sim. Precisam de rampas? Sim.
Precisam de piso antiderrapante? Sim. Precisam de escada? Não. Não, porque senão ele teria muita dificuldade para subir a cadeira de roda. Muito bem. Agora aqui, ó, também ainda falando sobre mobilidade reduzida, certo? Vocês vão numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. 1, deficiente visual. 2, deficiente auditivo. Número 3, deficiente físico. O deficiente físico é quando falta alguma parte do corpo dele, tipo os braços, as pernas, ou ele tem as pernas, mas as pernas não se movem sozinha, certo? Então, esse é o deficiente físico. Vamos lá. Cadeira de rodas, rampas e elevadores. Quem é que precisa disso aqui? É o deficiente visual, auditivo ou físico? Auditivo. Não. O físico, ó, ele precisa da cadeira de roda, ele precisa de rampas, né? Que a tia falou que é como se fosse uma escada, mas sem degraus. É tipo uma pista, só que não na horizontal, sim na vertical assim, tá? Inclinada. Quem é que precisa do cão-guia, do alfabeto em braille e da bengala? O deficiente o quê? Visual. Visual, ele não enxerga. Então, para ler, ele precisa do alfabeto em braille, que é quando ele passa assim os dedinhos e sente aqueles pontinhos, certo? Ele precisa do cão-guia e precisa também da bengala para sentir as coisas, para não esbarrar. Então, você vai colocar aí, ó, aqui no primeiro parêntese, o número do deficiente físico, o número 3. No segundo parêntese, você vai colocar o do deficiente visual, número 1. E depois, quem é que precisa do alfabeto e a tradução de apresentação em libras, que é a língua de sinais que as pessoas se comunicam através de gestos? É o deficiente auditivo. Ele não escuta. Então, se eu falar com ele, ele não vai escutar, mas ele vai entender os gestos que eu vou fazer, certo? Então, no último parênteses, você coloca o número 2 de deficiente auditivo. A número 9 é muito fácil, né, gente? Todo mundo sabe quais são as cores do nosso semáforo. Qual é a cor que indica pare? Vermelho. A cor que indica atenção? Amarelo. E a cor que indica siga? Verde. Agora essa aqui é mais fácil ainda. Coloque V para verdadeiro e F para falso. Primeira frase. Só atravessar na faixa de segurança. Verdadeiro. Andar de bicicleta em rua movimentada. Falso. Brincar no meio da rua. Falso. Olhar para um lado e para o outro antes de atravessar. Andar quando o guarda de trânsito apitar permitindo a travessia. Não. Verdadeiro. Se o guarda está apitando dizendo que eu posso passar, então eu vou passar. Ele não está dizendo para eu passar? Ele está permitindo a minha travessia. Certo? E depois, prestar atenção a atravessar a rua. Verdadeiro. Agora aqui, a nossa revisão de... terminamos, nós já falamos de artes, tá? Então, pessoal, a nossa provinha, na verdade, nossa revisão, tá muito fácil, né? Então, se você souber responder a nossa revisão, com certeza você vai tirar uma nota 10 na prova. Então, eu deixo vocês aí estudando. Até a aula de amanhã. Um beijo e até a próxima.